Pessoal, continuando então com essa videoaula, né, essa tarefa sobre processamento de imagens no MATLAB. Continuando de onde a gente parou, a gente tem essa imagem aqui que é do Pantanal, a de Rio Grande, que foram importadas para o Workspace, né, de uma pasta qualquer para o Workspace, e a gente visualizou, a gente terminou a última etapa visualizando a imagem de Rio Grande, tá, aplicando esse comando aqui. Uma vez que a imagem estava na classe double, né, a gente precisou fazer a divisão desses valores por 255. Essa divisão ela é necessária porque a função IMShow ela trabalha de forma distinta dependendo da classe que a gente tem. Se for inteiros 8 bits, ela vai mostrar valores em preto como 0 e valores em branco 255. Os intermediários entre 0 e 255 correspondem a níveis de cinza. Quando a imagem estiver na classe double, aí é diferente. Tá? A função IMShow só vai mostrar valores entre 0 e 1. Aí nesse caso, como essa imagem aqui tem valores de 0 até 255, mesmo sendo transformada para double, a gente precisa dividir pelo maior valor possível dos pixels dessa imagem, que é 255, é o máximo que a gente pode atingir. Dessa forma, a gente vai estar forçando que todos os pixels da imagem fiquem no intervalo entre 0 e 1, porque se a gente tem um valor no máximo 255 dentro dessa imagem, quando a gente divide por 255, a gente garante que todos os valores dos pixels vão ser menores que 1. Ao apresentar essa imagem na tela, ela vai ficar da forma como a gente enxerga aqui, tá? Ou seja, com a visualização correta, com a visualização adequada. A partir de agora, a gente vai passar para uma etapa de processamento. Tá? Uma vez que a gente importou a imagem para o Workspace, a gente fez a conversão para a classe double e a gente mostrou a imagem na tela a partir de uma figura que abre uma janela, selecionando todos os pixels, todas as colunas, né, todas as linhas, todas as colunas e uma composição qualquer. Nesse caso aqui a gente escolheu 5, 4 e 3, né, sempre o primeiro no vermelho, o segundo no verde e o terceiro no azul. Tá? Banda 5 no vermelho, banda 4 no verde e a banda 3 no azul nesse caso. Agora a gente vai partir para a etapa da programação em si. Como vocês sabem, uma imagem é interpretada no MATLAB através de uma matriz. Aí é assim que vocês estão enxergando ela. O que eu quero nesse momento é simular, tá, que a gente tenha uma condição sintética, uma imagem sintética. Vamos chamar essa imagem de IMG e eu vou construir ela. Tá? Se constrói matrizes no MATLAB utilizando esses dois colchetes aqui e a gente separa os valores da primeira linha por espaços ou vírgulas, tá? As vírgulas funcionariam também. Vamos colocar valores baixos aqui. Aí ponto e vírgula separam as linhas, né? Primeiro as colunas, depois as linhas. Então vamos colocar um valor alto, por exemplo, 200, 123, 400. A gente está fabricando uma imagem com 4 colunas, então eu preciso ter na próxima linha 4 colunas também. 400 aqui não, vamos colocar 50, tá? O nível de cinza intermediário entre 0 e 255. Aqui 150. Vamos colocar 3 linhas. Então na próxima linha 30, 100, 200 e vamos colocar 0 aqui, tá? Vou dar Enter. Vamos ver o que essa matriz que eu construí chamada de imagem vai me apresentar se eu não colocar o ponto e vírgula aqui. Tá? Não vou colocar o ponto e vírgula para esse resultado aparecer na tela quando eu colocar Enter. Está aqui a matriz então. Tá, para o MATLAB, isso aqui que a gente está enxergando na tela nada mais é do que uma matriz. Tá? Ela vem parar aqui no Workspace, porque é uma variável que eu criei. No momento que eu disse que a imagem é igual a alguma coisa, essa variável img passa a fazer parte do Workspace. 3 por 4 porque ela tem 3 linhas por 4 colunas. 1, 2, 3, 4 colunas. Tá? Só porque é uma matriz eu não posso enxergar como uma imagem? Claro que posso. Eu posso, por exemplo, pedir uma figura aqui, mostrar imagem e colocar IMG aqui dentro. Tá? Vai ser uma imagem em níveis de cinza, claro, porque eu só tenho uma banda. Né? Eu enxergo aqui que eu só tenho uma banda no Workspace.
só tem linhas e colunas, não tem a terceira dimensão, né? Então, se subentende que essa terceira dimensão seja 1, né? Se eu não tenho nada escrito ali. Vou dividir por 255, porque a gente sabe que essa imagem, quando foi produzida, ela, por padrão do MATLAB, é produzida matrizes em double, né? Para permitir valores fracionários. E ao mostrar essa imagem na tela, pelo tamanho dela, eu não vou enxergar muita coisa, tá? Mas eu posso tentar ampliar. E nessa ampliação, eu consigo enxergar alguns valores aqui de níveis de cinza correspondente àqueles lá que eu coloquei na fabricação da matriz, quando eu produzi a matriz. Eu vou fazer uma coisa aqui para a gente conseguir enxergar esses níveis de cinza. Tá? Então, esses níveis de cinza que eu estou visualizando, né? O primeiro, se eu levar isso lá para o MATLAB, é correspondente ao 4, né? Por isso bem escuro, né, esse pixel. Depois 5, 7, 8. Estou olhando para cá. Aí aqui eu tenho mais claro, 200, 123, 50 e 150. Depois 30, 100, 200 e 0. Quanto mais claro for o pixel, corresponde a um número maior. Quanto menor for o número, corresponde a um pixel mais escuro. Tá? Essa é a correspondência que a gente tem aqui. Bom, isso pode ser considerado uma imagem, né? Uma formação de pixels através de quadradinhos, né, retângulos, e que tem, por outro lado, uma interpretação em forma de matriz, como essa aqui que a gente está vendo. Tá? As nossas imagens, aquelas com 400 linhas, 400 colunas, 2.000 linhas, 3.000 colunas, também são imagens e também são matrizes. Assim como a gente considera que, ao construir uma matriz, eu posso enxergar isso como sendo uma imagem, eu, ao mesmo tempo, posso considerar uma imagem como sendo uma matriz, né? Processo inverso. Agora, seguindo para essa etapa de desenvolvimento, vou limpar aqui a tela, CLC. E por que eu sempre insisto com vocês, né? A gente precisa verificar, definir qual é o número de linhas. Tá? E nessa definição de número de linhas, eu vou usar a função size, aplicada à imagem, essa imagem que eu tenho aí, em qual dimensão? Na dimensão 1. Tá? Vamos ver qual é o valor do nlim quando eu executo essa operação. 3. Por quê? Porque na dimensão 1, que é essa aqui no workspace, da variável img, o valor de linhas é 3. Se eu pedir na dimensão 2 de img, seria o número de colunas. Então o resultado tem que ser 4. Tá? E se eu pedir na dimensão 3, que é o número de bandas, vai ser 1, porque eu só tenho essa matriz. Eu não tenho camadas dessa matriz empilhadas, né, nessa imagem que eu fabriquei. Diferentemente da imagem do Pantanal e da imagem de Rio Grande, onde eu sim tenho bandas, né, tenho camadas diferentes. Nesse caso, tá, eu vou definir como sendo nlim o valor de 3, ncol vai ser o valor das colunas, né, e nban vai ser o valor das bandas. Certo, agora estão as três variáveis definidas aqui. Tá? Nlim 3, ncol 4, nban 1. A partir daí, a gente pode desenvolver a nossa função. Tá? E aqui eu vou fazer ela online. Eu vou colocar aqui na linha de comando e depois a gente vai passar na outra etapa, né, dessa atividade prática para o desenvolvimento de funções dentro dos scripts, né, aqui dentro dos scripts. Mas eu quero explicar para vocês como funciona o for, tá? O comando lógico for. Então, quando a gente escreve for e ele fica em azul porque o MATLAB entende que a gente está chamando uma função for, interpretada por ele de uma forma peculiar, específica, e a gente diz que i para um for é igual a 1 até o número de linhas. Depois eu continuo entrando com o restante da função e digo que for vai variar de 1 até o número de colunas, que nesse caso aqui vai ser para linhas 13 colunas 4, eu estou dizendo para ele que ele tem que ir de 1 até 3 e de 1 até 4. Tá? O comando for ele precisa de um end para fechar o for do j, e para fechar o for do i eu preciso de um outro end aqui. Quando eu der um enter aqui, ele vai executar esse looping, né? Isso é chamado um looping, que essa função vai ser lida algumas vezes, né?
esses comandos aqui vão ser lidos algumas vezes. O que tiver, né, basicamente o que tiver dentro desse espaço aqui, que a gente por enquanto não colocou nada. A função rodou. Notem que o i aqui ficou igual a 3 e o j igual a 4. Mas na realidade o i já foi 1, já foi 2, já foi 3, já foi o j já foi 1, já foi 2, já foi 3, já foi 4, né? Mas eu não vi isso acontecendo, né? Porque eu não coloquei nada ali no meio. Se eu executar essas mesmas linhas e colocar aqui dentro qual é o valor do i e ao mesmo tempo pedir para ele me mostrar, né, qual é o valor do j, vamos colocar assim, i e j dentro desses colchetes, ele vai me mostrar, né, o i e j mudando de valor a cada momento que eu executar. Olhem bem, primeira vez, i igual a 1, j igual a 1. Então, ó, i e j, né? Então, aqui é o i e aqui vai ser sempre o j. Depois ele encontra o primeiro end e ele troca o valor do j, mas o i continua sendo 1, j passa a ser 2. Depois, o i continua sendo 1, j passa a ser 3. Depois, o i continua sendo 1, j passa a ser 4. Agora, o j já chegou no limite. Então, ele termina a função, né? Ele passa para essa etapa aqui e atualiza o valor do i. Agora, o i passa a ser 2 e o j, novamente, é percorrido de 1 até o número total de colunas, que é 4. Vejam que é o que acontece aqui, ó. I2, J1, I2, J2, I3, I2, J3, I2, J4. Aí, novamente, ele encontra o final do número de colunas e passa de novo para o end que está ligado a esse for aqui, né? O último end está ligado a esse for, enquanto esse for está ligado ao primeiro end. Atualiza o i de 2 para 3, que é o último, né? Porque o i vai do 1 até o número de linhas, e o número de linhas é 3. Então agora ele vai fazer a última volta e vai percorrer i igual a 3, j igual a 1, i igual a 3, j igual a 2, i igual a 3, j igual a 3, i igual a 3, j igual a 4. Tá? Pronto. O que ele fez na realidade aqui? Ele passou, pessoal, por todos os pixels da imagem. Todos os pixels da imagem foram visitados, né? Coluna 1, linha 1, coluna 2, linha 2, coluna 3, linha 3. Todos os pixels da imagem foram visitados nessa combinação. O que tem aqui no centro? Por enquanto, nada. Nenhum pixel foi alterado. Mas eu pedi para ele mostrar quanto vale o i e j a cada vez que ele roda esses valores aqui, a cada vez que ele atualiza esses valores. Mas ao mesmo tempo, enquanto o i recebe vários valores, enquanto j recebe vários valores, eu posso, aqui dentro, colocar uma operação que vai ser feita na imagem. Por exemplo, aqui eu posso pedir para ele, vamos colocar como comentário inicialmente, contraste dos valores da imagem original. Tá? Contraste dos valores da imagem original. É claro que por enquanto ele não vai fazer nada porque é um comentário. Mas qual é a função que tem que entrar aqui? Uma função, se eu quiser fazer o contraste, da imagem de saída, cont, né, igual, né, ij na realidade, para cada pixel. Vamos supor que não tenha mais de uma banda, seja uma única banda. Cada pixel ij, que inicialmente, por exemplo, vai ser pixel 1, linha 1, coluna 1, né, i igual a 1, j igual a 1, vai ser igual ao valor da imagem na linha i, coluna j, menos o valor da constante A, definida por nós, aí tem que saber um pouco da teoria de contraste linear, tá? Multiplicado por, aí o que vem aqui dentro? A diferença do B' pro A', que seria 255, né? Menos 0, dividido pelo B menos o A. O que é o B menos o A? É o valor que o usuário entrar. Tá? Então são variáveis também, B menos A. E aqui, fecho esse parênteses. Aqui é interessante colocar parênteses também para não haver erro na ordem da execução das operações, né? No caso multiplicação e subtração. Coloco ponto e vírgula para ele não mostrar todos os resultados na tela. E se eu por acaso definir aqui na frente, tá? A igual a, vamos supor, 4 e B
igual a 100, por exemplo, tá? O que vai acontecer? Ele vai realizar uma operação de contraste. Realizar uma operação de contraste, criando uma nova variável chamada imgcont, que é a imagem de contraste. Tá? Ele vai realizar a operação? Sim, tá? Vai realizar a operação. Mas não mostrou nada aqui na tela. Por quê? Eu coloquei ponto e vírgula. Ele atualizou o i e atualizou o j de acordo. Né? I igual a 1, depois 2, depois 3. J igual a 1, depois 2, depois 3, depois 4. Visitando todos os pixels da imagem. Só que ele não mostrou nada na tela, porque a operação que ele realiza a cada vez que o i recebe um valor e o j recebe um valor diferente também, foi inibida de apresentar o resultado na tela, por causa desse ponto e vírgula. Eu posso realizar a mesma operação liberando o comando para ser apresentado na tela. Ou seja, cada valor de i e j atualizado, né, depois de ser realizada a operação de contraste, vai ser mostrado na tela. Eu vou dar Enter dessa forma, né, eliminando daqui o ponto e vírgula, e vou ver isso aí acontecendo na prática. Então agora sim a gente vai ver essas coisas acontecendo. Primeiro, ele cria o primeiro contador digital, né, I e J, quando I igual a 1, J igual a 1. Depois o I igual a 1 e J igual a 2, então ele cria o segundo. Depois o I é igual a 1, linha 1, J igual a 3, terceira coluna. Ele cria, a partir da primeira linha já calculada, a primeira coluna, primeira linha, segunda coluna já calculada, ele cria a terceira coluna. Depois a quarta coluna, passa para a linha de baixo e vai criando, né, criando os novos valores, atualizando. Por fim, ele tem a matriz completa. Esses testezinhos que eu estou fazendo, eles são válidos. Por exemplo, eu quero fazer o i variar, né? Ou não vou colocar i, vou colocar o nome, tá? Vou colocar IFRS, vou colocar uma variável chamada IFRS. Essa variável chamada IFRS, ela tem que ir de 1 até, vamos supor, 100. Vamos ver IFRS variando de 1 até 100. Aí eu coloco, aqui tem que ter um igual, né? Faltou. Depois eu coloco IFRS para poder mostrar na tela e END. Vamos ver. IFRS variando de 1 até 100 aqui, tá? Começando do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até 100. Mas se isso aqui fosse em pixels, eu estaria executando uma função para todos os pixels da imagem. Né? Se eu tivesse 100 pixels, para cada vez que o IFRS atualiza o valor pela função for, né, for IFRS igual a 1 até 100, eu executaria para um pixel a mesma operação. Depois ele chega no end, volta para o for, muda o valor, executa de novo. Chega no end, volta para o for, muda o valor, executa de novo a operação. E assim vai. Tá? Quando a gente cria uma função, eu não vou fazer isso agora porque está reservado para a próxima tarefa prática. Vocês têm o function igual a variável de saída, o function é a variável de saída igual ao nome da função, entre parênteses, a variável de entrada, mas logo após isso, vocês já têm a passagem da imagem para double, né? Depois vocês têm o cálculo do número de linhas, e aí vocês vão usar a função size, é uma função pré-escrita pelos programadores do MATLAB para determinar tamanho, né, tamanho da imagem na dimensão 1. Depois eu posso fazer o mesmo para determinar o tamanho da imagem na dimensão 2. Né? E se eu quiser o número de bandas, tamanho da imagem na dimensão 3. Tá? Então é IMG aqui, vírgula 3. Tá? Bom, a gente já calculou esses valores, então eles só estão sendo repostos aqui. Né? Se eu colocasse, por exemplo, o número de bandas igual ao tamanho da imagem TM Pantanal, qual é o valor que tem que aparecer na dimensão 3? Número de bandas, usando a função size, né, que é o nome da variável nban, para o TM Pantanal 2005 na dimensão 3. Quem é? É 6. Né? Então tem que aparecer 6. Eu inibi o resultado, mas tem que aparecer 6, calculando de novo. Se eu quiser saber essa mesma variável TM Pantanal 2005 na dimensão 1, é o número de linhas. Então tem que aparecer 400. Tá? E se eu quiser saber o número de linhas dessa imagem aí de Rio Grande, essa imagem de Rio Grande, é só eu trocar a variável aqui. Tá? Vai ter essa variável na dimensão 1, o tamanho dela pela função size é 2000. É o número de linhas da variável TM Rio Grande sub.
Logo após esses procedimentos aqui, esses primeiros 4 procedimentos, né, 4 operações, eu passo a escrever o for para cada linha i igual a 1 até o número de linhas, para cada coluna for igual a 1 até o número total de colunas para varrer todos os pixels da imagem. Aqui a operação, eu fiz de contraste, mas pode ser qualquer operação que se faça na imagem. Tá? Qualquer operação. Depois um end e outro end. É isso. Tá? O que vai mudar aqui até o final do ano? Qual a operação que a gente vai realizar? A gente já realizou contraste linear, a gente já realizou contraste por partes. Tá? Alguns fizeram essa operação de contraste por partes, implementando, inclusive no MATLAB. Já realizamos equalização, já realizamos o cálculo do histograma, e daí por diante, o que vai mudar é o que está aqui dentro. Por que é essa estrutura? Porque cada vez o i vai receber um valor diferente, que vai do 1 até o número total de linhas, e cada vez o j, que a gente está simbolizando pelo número, pelas colunas, né, vai receber o valor de 1 até o número total de colunas. Sendo assim, a gente garante que todos os pixels da imagem vão ser visitados. Aí todos eles vão sofrer a operação que tiver aqui. Tá? Isso aqui se chama looping. Ele vai dar várias voltas aqui. Quantas voltas ele vai dar? O número total de pixels da imagem. Que seria o quê? O número de linhas vezes o número de colunas. Né? O tamanho da matriz. O tamanho de elementos, né? O número de elementos totais da matriz. Tá? É assim que o MATLAB trabalha? É assim que todos os programas Env, Erdas, ArcGIS que processam imagem, Idris, por exemplo, Spring, eles trabalham também. Tá? Só que isso não fica visível para nós.